Sabe, eu me sinto idiota, tendo que justificar porque que é impossível existir um dilúvio mundial. Eu me sinto um idiota. Parece que eu, sabe, tipo, é foda falar desse jeito, e eu não tô aqui pra ficar adorando a pílula, gato. Você vai realmente ficar se lambendo com a orelha passando aqui na minha frente. Quem fala uma coisa dessas não reflete nem por um segundo em tudo que existe no planeta e o tanto que isso teria que ser modificado e que tantas leis da física, da química, da biologia, geológicas, tudo isso teria que ser quebrado ou interrompido em determinado momento. Sabe, tipo, a família do Noé não ia conseguir respirar lá na arca, nem os bichos iam conseguir estar vivos, sabe? Peixe de água doce, peixe de água salgada, o que não é peixe, a coluna d'água, o que ia esmagar de coisa por... É sério, é infantil. E aí, quando eu fiz o vídeo sobre a Arca de Noé, lá, sei lá que ano, 2017, sei lá, falando sobre aquela Arca de Noé que iam fazer lá nos Estados Unidos, eu falei que é conto de fadas, mas por quê? Porque esta parte é literalmente infantilizada se você tentar lê-la ao pé da letra. Como um texto alegórico, como um texto que traz uma lição de moral, ou que traz alguma coisa assim, pode ser interessante. Eu ainda acho muito agressivo, né, você mostrar Deus alagando tudo, matando todas as pessoas e animais afogados, e achar que isso é legal, achar que isso é uma boa história pra criança, que é o que eu tava falando lá, que metade da sessão de livro infantil nas livrarias que você vai é a Arca de Noé, tá ligado? Era uma vez um país onde a ciência morria lentamente, onde o barulho da ignorância ecoava mais alto que o som de qualquer laboratório, onde uma estátua de um homem crucificado era aceita sem questionamento como patrimônio cultural. Mas uma pesquisa científica precisava pedir desculpas para existir. E aí, no meio dessa penumbra, surge ele. O cara que você pode até discordar, mas não pode dizer que não sabe do que está falando. Um canal de YouTube com um microfone, um cavanhaque e um cérebro que não se curva para obscurantismo. Meu amigo, estamos falando do Pirula. E antes que alguém venha de mimimi, vocês querem tirar o Cristo do Corcovado? Relaxa, não é sobre isso. Pirula já deixou claro, ninguém quer derrubar imagem nenhuma. O que a gente quer, e o que ele defende com unhas e dentes, é que o dinheiro público seja usado para ciência, educação, saúde, e não para empurrar religião goela abaixo da população, como se fosse uma verdade absoluta. Nesse corte aqui, ele desce a marreta, com a delicadeza de um dinossauro raivoso, claro. Nessa história ridícula de Arca de Noé com verba pública. E mais uma vez ele mostra que não precisa de aula de teologia, hebraico ou exegese nenhuma para explicar o óbvio. Um dilúvio mundial é fisicamente impossível. Você quer acreditar que Noé colocou 2 animais de cada espécie dentro de um barco de madeira? Beleza. Agora, achar que isso é fato histórico? Aí, desculpa, mas o Pirula vai te esmagar com toneladas de argumentos científicos e te fazer repensar essa infantilização religiosa que virou moda. E por que a gente tá postando isso aqui agora? Porque ele merece. Porque o Pirula é um dos poucos que enfrentou essa avalanche de ignorância com calma, com método e com aquele jeitão dele que só ele sabe fazer. E nesse momento difícil que ele está passando, a gente quer retribuir com engajamento, com visibilidade, com apoio. Então ajuda a gente nessa. Compartilha, comenta, manda para geral. Esse é o segundo corte que a gente solta como homenagem. E vem mais por aí. O vídeo original tá aqui na descrição. Confere lá e dá aquela moral pro canal dele. Porque mesmo que ele não seja ateu militante, o cara é militante da razão, da ciência, do bom senso. E isso, meu parceiro, já é mais do que muita gente que se diz racional por aí. Sem mais delongas, bora pro corte. E prepara o estômago, porque agora vem porrada lógica com gosto. Não vacila, compartilha e comenta, fortalece a nossa trilha. Se torne membro, a força vai crescer. Ele é o ateísta, juntos vencer. Não vou pedir pra tirar o Cristo do Corcovado, isso daí não faz sentido nenhum. Agora,
É inegável que o Cristo foi construído de uma maneira a favorecer uma das religiões. Inclusive, sei lá, né, até alguns evangélicos poderiam reclamar do Cristo Redentor, né, porque, afinal de contas, é uma imagem, né, é uma representação física dele em estátua, né, seria uma idolatria, né, que é uma coisa que os evangélicos muitas vezes não gostam, mas, de alguma maneira, tá lá, né, o Cristo, e não é para tirar o Cristo de lá. Eu não sou esse tipo de ateu, aliás, eu acho até que esses ateus estão já, se não foram extintos, estão moribundos, né, porque eu nunca mais vi ninguém reclamar do Cristo Redentor. Isso é muito 2007 para minha cabeça. Agora, de qualquer maneira, a construção de uma arca de Noé, né, dentro de uma cidade lá, não sei o quê, usando dinheiro público, que eu não sei se usa ou não, tá? Eu não vou aqui porque eu não fui atrás dessa história, se usa ou não dinheiro público. E que também, como eu falei, não me interessa. Tá? Porque se for dinheiro da igreja, isso aí tem cara de ser adventista, né? Eu não vou afirmar que é, mas tem cara de ser adventista. Se for dinheiro da igreja adventista, ou de qualquer outra igreja que esteja patrocinando, pode até ser, sei lá, Assembleia de Deus, não importa. Esse dinheiro, se for da Assembleia, é dos donativos que eles recebem, né? Dos dízimos, é das pessoas, dos fiéis, dos pastores, é problema deles. E se for dinheiro da prefeitura, provavelmente tem a ver com aquela questão de pegar a grana para fazer não sei o que, e aí vira turismo, quando transforma em turismo, é da Secretaria de Turismo, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, isso vai gerar economia, blá, 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 e vão dar uma justificativa de por que o dinheiro público estará sendo bem gasto fazendo esse tipo de coisa. Tá? Então é meio que por isso que eu não vou ficar entrando nessa discussão, porque meio que o Brasil já, sabe, é isso. Inclusive eu fui criticado quando eu falei isso naquele corte, sobre eu dizer que é um dinheiro inútil, e várias pessoas falaram, mas tem um monte de pesquisa que gasta dinheiro e elas são pesquisas inúteis. Para começar, que pesquisa científica tecnicamente não fere o Estado laico. Né? Mesmo pesquisas em religião, geralmente não são pesquisas para favorecer determinada religião. Não se compara, né, o que se faz quando você está gastando dinheiro vinculado a uma religião e quando você está fazendo vinculado a uma pesquisa científica que tecnicamente é laica. Tá? Então não há uma comparação justa aí a ser feita. Segundo, que volta aquela discussão sobre o que é útil ou não na pesquisa tal, e que definitivamente não é o público leigo que sabe o que é de fato útil ou não em determinada pesquisa. Inclusive porque o mundo inteiro financia a pesquisa pelo Estado, via Estado. Algumas dessas pesquisas vão ter uma descoberta maior, outras vão ter uma descoberta menor, umas vão ter uma aplicação maior, outra uma aplicação menor, mas como você não tem como saber isso a priori, você tem que deixar a coisa ser realizada. E geralmente, boa parte das pessoas que dizem que essa ou aquela pesquisa é inútil, são pessoas que não têm a mais puta ideia do que está dizendo na pesquisa e não saberiam ler nem a primeira referência bibliográfica. O que não quer dizer que não exista pesquisa muito ruim, pesquisa muito mal feita. E essas pesquisas muito ruins, tecnicamente, deveriam passar por um crivo, que são os especialistas da área, que deveriam dizer que aquela pesquisa não receberia financiamento público, ou seja, não vai receber bolsa, não vai receber, sei lá, verba de pesquisa, enfim, não vai receber essas coisas. Mas isso é decidido pelos pesquisadores responsáveis pela área e não pelo seu Zé das Couves, que, enfim, nunca leu nada sobre isso. Mas pouco importa, né? Pesquisa científica é uma coisa, mesmo que você ache que é inútil, ela é uma coisa. Dinheiro público gasto para financiar uma determinada religião é outra coisa. E mesmo assim, como eu falei, é aquela bagunça no Brasil, né? Porque isso se mescla com o turismo, se mescla com o pastor que é deputado, que é vereador, que é não sei o quê, entendeu? Enfim, acaba virando uma coisa tão bagunçada que aí você usa justificativa econômica, usa não sei o quê e tudo vira uma zona. Agora, o que acontece? Eu argumentei naquele meu corte que eu via problemas com relação a isso, essencialmente porque as pessoas acreditam que a Arca de Noé foi verdadeira. Elas acreditam num dilúvio mundial. Até teve um cara que ele comentou lá e falou assim, o Pirula precisa de aulas de teologia, de exegética, de hebraico, de não sei o quê, para aprender que não sei das quantas. Eu não sei exatamente, eu estou sendo irônico, eu não sei exatamente qual foi a intenção do rapaz. Mas o fato é, eu não preciso de aula de absolutamente nada envolvendo teologia, exegese, hebraico, nada disso, para dizer que um dilúvio mundial é impossível. Isso quem me diz é a física.
Não tem como a quantidade de água que eles falaram que seria suficiente para cobrir o planeta Terra, não sei o quê, sair, seja da atmosfera, seja do subsolo, na velocidade que eles dizem que saiu, é impossível. Teria derretido um pedaço da crosta só pela velocidade da água passando. Teria mudado toda a pressão atmosférica. A gravidade ia ficar diferente, porque você ia ter, sei lá, uma camada de água gigantesca para cima da Terra, porque isso entra na composição do planeta, né? E mesmo que seja daquele pessoal que fala que não tinha o Everest ainda, no mínimo o Monte Ararat já era do jeito que era, porque encalhou ali no Monte Ararat, segundo a lenda, né? E o Monte Ararat, ele tem 5 quilômetros de altitude. Então ele é um pouquinho alto, né? Tá lá no Cáucaso. Na verdade, os Montes Ararat, né? Porque eu acho que, se não me engano, são 3 e ninguém sabe direito qual que seria o da Bíblia, até porque, eu vou repetir de novo para todo mundo ouvir, não aconteceu. A Arca de Noé não prendeu em nenhum desses montes, porque não aconteceu esse tipo de coisa. Não do jeito que está descrito na Bíblia, não um dilúvio mundial, não a água chegando na altitude do Monte Ararat com 5 quilômetros de altitude. A Terra aumentando em 10 quilômetros a sua circunferência, 5 de cada lado. Isso não aconteceu. A gente nem teria planeta se isso tivesse acontecido. Você imagina o que isso representaria do ponto de vista tectônico? O que isso representaria do ponto de vista das áreas que existiram, sabe? Eu me sinto idiota tendo que justificar por que é impossível existir um dilúvio mundial. Eu me sinto um idiota. Parece que sabe, tipo, é foda falar desse jeito, e eu não tô aqui pra ficar adorando a pílula, gato. Você vai realmente ficar se lambendo com a orelha passando aqui na minha frente. Quem fala uma coisa dessas não reflete nem por um segundo em tudo que existe no planeta e o tanto que isso teria que ser modificado e que tantas leis da física, da química, da biologia, geológicas, tudo isso teria que ser quebrado ou interrompido em determinado momento. Sabe, tipo, a família do Noé não ia conseguir respirar lá na arca, nem os bichos iam conseguir estar vivos, sabe? Peixe de água doce, peixe de água salgada, o que não é peixe, a coluna d'água, o que ia esmagar de coisa por... É sério, é infantil. E aí, quando eu fiz o vídeo sobre a Arca de Noé, lá, sei lá que ano, 2017, sei lá, falando sobre aquela Arca de Noé que vão fazer lá nos Estados Unidos, eu falei que é conto de fadas, mas por quê? Porque esta parte é literalmente infantilizada se você tentar lê-la ao pé da letra. Como um texto alegórico, como um texto que traz uma lição de moral ou que traz alguma coisa assim, pode ser interessante. Eu ainda acho muito agressivo, né, você mostrar Deus alagando tudo, matando todas as pessoas e animais afogados e achar que isso é legal, achar que isso é uma boa história para criança, que é o que eu tava falando lá, que metade da sessão de livro infantil nas livrarias que você vai é a Arca de Noé, tá ligado? Não, gato, não, para, vem pra cá. Vamos fazer a história para criança do Jack o Estripador também, ó, vai ser muito legal, vai ser da hora. Né, do genocídio armênio. Vamos fazer, já que a gente tá falando do Monte Ararat, fazer um livro para criança do genocídio armênio. Enfim, eu acho que é de mau gosto, porém, como tem bicho, eu mesmo, quando fui criança, tinha um livro da Arca de Noé ilustrado, tal, não sei o quê, só porque tinha bicho e eu gostava de bicho e os adultos me deram aquilo lá porque gostava de bicho. E você que tá aí ouvindo, você pode chegar e falar assim, que aí essa é a essência da crítica que eu recebi naquele meu vídeo. E é isso que eu quero responder aqui. Você vai chegar e falar assim, mas pirula, deixa as pessoas acreditarem, larga a mão de ser mala e ficar falando da mesma coisa há não sei 500 mil anos. Para de ser o chato. As pessoas acreditam no que elas quiserem. E as pessoas, não sei o que, não tá fazendo mal nenhum. E você não tá prestando atenção na parte sociológica da relevância do culto e da relevância desse tipo de história para as pessoas. E porque a Dona Mariazinha é qualquer pobre metafórico. Não, para. Isso, me morde. Vai. Porque a Dona Mariazinha ou qualquer pobre metafórico pensa quando vai na feira ou quando vai no culto e blá 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 e não sei o que. Você pode ser uma das pessoas que está fazendo essa crítica aqui para mim. E eu alertei sobre a sua existência naquele meu corte. Por que eu falei naquele meu corte? Eu falei assim, olha, eu consigo entender um teólogo, um exegeta, uma pessoa, sabe, extremamente voltada para a parte da religião, que seja conservador, que seja fundamentalista, literalista, etc.
Meu irmão, minha irmã, antes de tudo, obrigado. Obrigado do fundo do coração a todo mundo que está colando com a gente nessa homenagem, nessa causa, nessa rebelião pela razão. É emocionante ver o tanto de gente comentando, se inscrevendo aqui no canal, curtindo, compartilhando e, principalmente, levantando a voz por quem sempre levantou a voz pela ciência. O Pirula, ele não pediu nada disso. Mas é justamente por isso que merece. Porque quando um cara passa anos e anos batendo de frente com o negacionismo, com o fanatismo, com essa enxurrada de desinformação, e faz isso de forma honesta, com calma, com base, com conteúdo, a gente precisa estar do lado. A gente precisa mostrar que ele não está sozinho. Então já deixa aqui nos comentários, agora mesmo, se você está com a gente nessa missão de honrar quem sempre lutou pela lucidez nesse país. Rebelião pelo Pirula. Escreve em caixa alta, bota pra fora essa indignação com o que estão fazendo com a educação e com o pensamento crítico no Brasil. E aproveita e comenta aí o que mais te impactou nesse corte. Qual foi a fala que fez tua mente dar aquela girada? Qual foi o argumento que desmontou a farsa da fé travestida de ciência? Porque o que a gente viu aqui não foi só um corte de vídeo. Foi uma aula. Foi uma demolição controlada de uma estrutura podre de ideias arcaicas que tentam se esconder atrás de histórias bíblicas para justificar investimentos absurdos com dinheiro público. Pirula não está atacando religião, ele está protegendo a integridade da ciência. Porque enquanto um pastor fala de Arca de Noé, como se fosse Discovery Channel, tem professor sendo demitido por ensinar evolução, tem museu pegando fogo por falta de verba, tem bolsista com pesquisa parada, porque o dinheiro foi para um parque temático criacionista. É isso mesmo que está acontecendo. E ele simplesmente pega o microfone e fala: desculpa, mas isso não é opinião, isso é desinformação. A Arca de Noé, meus amigos, é um mito, um símbolo religioso. E como símbolo, tudo bem. Agora, tentar ensinar isso em sala de aula, como se fosse história real, não dá. A ciência tem limites claros. E um dos limites dela é que ela precisa de evidência. E não tem... Nunca teve e nunca vai ter nenhuma evidência plausível de que um casal de cada espécie animal da Terra viveu num barco de madeira por meses, em alto mar, sem sistema de esgoto, ventilação, dieta específica, sem extinções em massa, sem contaminação cruzada e sem morrer todo mundo de vez. E é aí que o Pirula brilha, porque ele pega esse monte de delírio e coloca sob a lente da física, da biologia, da paleontologia, da climatologia, da engenharia naval. E o que sobra? Nada. Sobra só a vontade de impor uma narrativa religiosa num país laico. E quando ele fala isso, ele não está desrespeitando a fé de ninguém. Ele está respeitando o nosso direito de não sermos forçados a financiar doutrina com dinheiro de imposto. Esse é o ponto. É sobre a separação entre o que é crença pessoal e o que é política pública. E se você defende um Estado laico de verdade, você tem a obrigação moral de levantar a voz quando um deputado, um pastor ou um empresário tenta distorcer a realidade científica em nome de interesses religiosos. Não é sobre atacar Deus, como gostam de repetir. É sobre defender a autonomia da ciência e o direito de cada cidadão, inclusive o religioso, de ter acesso a conhecimento baseado em fatos, não em fé. E o Pirula mostra isso sem gritar, sem partir para o ataque, só com dados, com referências, com anos de estudo,
com aquele jeitão calmo, mas com a paciência esgotada de quem está cansado de ter que explicar pela milésima vez que o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos e que dinossauro não andava com ser humano. E se você está aqui até agora, se você está ouvindo isso, é porque sente a mesma coisa que a gente. A gente está cansado. Cansado de ver professor sendo tratado como inimigo. Cansado de ver livro sendo censurado. Cansado de ver museu virando igreja. Cansado de ver a ignorância sendo bancada com verba pública. Então, mais uma vez, obrigado por dar play, por comentar, por se inscrever, por divulgar, por acreditar que ainda dá tempo de virar esse jogo, de mostrar que tem um povo acordado, que tem um povo crítico, que não vai deixar a memória de quem lutou ser apagada no silêncio. E se você já comentou Rebelião pelo Pirula, comenta de novo. Comenta junto a frase que mais te marcou desse corte. Marca amigos. Marca professores. Marca gente que ainda acha que ciência e fé podem se misturar como se fossem farinha e fermento. Porque aqui, meu camarada, a gente não aceita retrocesso disfarçado de tradição. A gente é a linha de frente da resistência contra esse teatro todo. Mas calma aí. A gente ainda não terminou. Tem mais coisa para falar, sim. Respira fundo comigo agora. Fecha os olhos por um segundo. Sente o peso disso tudo que a gente falou aqui hoje. Agora transforma esse peso em força. Porque o que a gente está vivendo não é só um momento, é um marco. É a linha que separa o silêncio da coragem. É quando a gente, enquanto coletivo pensante, levanta a cabeça e diz: chega, basta. Aqui tem gente que pensa. Essa homenagem, essa rebelião pelo Pirula, é muito mais do que um gesto simbólico. É um chamado à razão, à responsabilidade, à resistência. É o abraço que a gente estende com toda humildade à família desse gigante da ciência que é o Pirula. E com todo o carinho do mundo, a gente quer que vocês saibam, vocês não estão sozinhos. A dor de vocês, nesse momento, é sentida por milhares de pessoas em todo o Brasil. E mais que isso, a memória, o legado e a luta do Pirula estão vivos em cada vídeo assistido, em cada mente acordada, em cada aluno que hoje pensa de forma mais crítica, graças à semente que ele plantou. Aos seguidores do canal dele, aos que caminharam junto com ele por tantos anos, não deixem esse projeto morrer. Se ele te ajudou a enxergar além, se ele te fez questionar, se ele te salvou da prisão do dogma, então honre isso. Compartilhe, espalhe, fale sobre ele, indique, lembre. Porque os gigantes só morrem de verdade quando a gente para de repetir os ecos da voz deles. E a você, que se identifica como ateu, agnóstico, livre pensador, racionalista, cético ou apenas curioso, seja bem-vindo à resistência. Porque sim, somos os melhores não por arrogância, mas por responsabilidade. Porque escolhemos a verdade mesmo quando ela dói. Porque encaramos a vida sem manual, sem promessas mágicas, sem céu ou inferno, e ainda assim decidimos ser bons. Porque entendemos que moralidade não vem do medo, mas da empatia.
que ética não vem de escrituras, mas do compromisso com o outro. E que o amor pela vida é maior quando se entende o quão frágil e rara ela é. Agora, se você é cristão, evangélico, espírita, umbandista, católico, judeu, muçulmano e está aqui com a gente nessa causa, você tem o nosso respeito, porque você entendeu que essa luta não é contra a fé individual. É contra a destruição da fé para fins de poder. É contra o uso da crença como arma para calar a ciência, para negar a realidade, para censurar o pensamento. Você está aqui porque sabe que verdade não tem medo de questionamento. E que a fé de verdade não precisa competir com a ciência. Quem precisa disso são os mercadores da fé, os negociantes do medo, os donos de púlpito que não querem perder seus privilégios. Agora, para você que, infelizmente, ainda ousa dizer que tudo isso que aconteceu é a mão de Deus pesando, com todo o respeito, não diga mais isso. Não repita esse tipo de insensibilidade cruel, porque quando você fala isso, você não está glorificando o seu Deus. Você está diminuindo o sofrimento humano. Você está zombando da dor de uma família, está desrespeitando milhares de pessoas que estão de luto e está revelando uma face sombria da fé, a que se alegra com a morte dos outros para confirmar uma crença. Se a sua fé precisa da tragédia alheia para validar sua doutrina, então ela não é fé, é fanatismo. Aqui, a gente lida com a realidade, a gente sente, a gente sofre, mas a gente se levanta, com lucidez, com argumento, com amor pela verdade e com uma certeza inabalável. Ninguém apaga uma mente que iluminou tantas outras. Pirula, onde quer que esteja agora, é eterno. Não no sentido místico, mas porque o que ele fez, o que ele ensinou, o que ele provocou, vai ecoar por gerações. E é por isso que a gente termina esse vídeo como quem termina uma marcha. De cabeça erguida, com o coração batendo firme, com os olhos marejados, sim, mas com a certeza de que estamos do lado certo da história. Agora, meu amigo, minha amiga, se você sentiu tudo isso aqui dentro, não guarda só pra você. Comenta aqui embaixo Rebelião pelo Pirula mais uma vez. E escreve o que você vai fazer a partir de hoje para manter viva essa chama. Manda esse vídeo pra geral. Nos grupos, no status, no direct, no seu feed. Vamos fazer essa mensagem chegar em cada canto. Vamos mostrar que ainda existe razão nesse país. E se ainda não se inscreveu aqui no canal, esse é o momento. Aqui a gente fala o que precisa ser dito. Sem medo, sem filtro, com base, com coragem. Esse é o canal da Rebelião Ateísta. E você faz parte dela agora. Nos vemos em breve. Porque essa história ainda não acabou. E você vai estar aqui com a gente para escrever o próximo capítulo.